Obrigada, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Assumo essa semana, formal e oficialmente, a liderança do nosso partido, o MDB. Graças à generosidade e gentileza dos colegas de partido, senhoras e senhores senadores, assumo esta que é a liderança da maior bancada desta casa. E o faço ciente, acima de tudo, da responsabilidade, principalmente por saber o momento difícil, conturbado, porque passa o país. Um momento de dificuldade política e institucional. Eu quero, neste momento, senhor presidente, fazer um agradecimento especial ao senador Raimundo Lira, que deixa o nosso partido e desejo a ele sorte e êxito no partido que o abraça, por ter me indicado antes disso como sua vice-líder. Agradecer ao senador Raupp, primeiro vice-líder, que tinha preferência nos votos, mas que abriu mão de uma possível disputa e foi o primeiro a trazer um ofício colhendo assinaturas que depois foram ratificadas em reunião dos colegas. Agradecer a todos, senadora senhores Simone, e senhoras senadores. Eu não poderia perder essa oportunidade de ajudar, com os meus companheiros, a colocar na liderança do PMDB do Senado uma coisa histórica, que é a primeira mulher a assumir a liderança do PMDB no Senado Federal. Vossa Excelência está, com certeza, preparada. Eu já tinha ouvido do governador André Putinelli que a gente ia se surpreender com a capacidade da senadora Simone Tebet aqui, é claro, honrando o legado do seu pai, senador Rames Tebet. Então, parabéns a Vossa Excelência por ascender a liderança do PMDB no Senado Federal. Obrigada, senhor presidente. Essa que é uma grande responsabilidade de ser a primeira mulher a liderar repito, esta que é a maior bancada do Senado Federal. Essa responsabilidade, senador Bezerra, se agiganta, repito, diante do momento conflitoso que atravessa o país. Mas eu vou mais além. Eu acho que essa responsabilidade ela se torna gigantesca e uma tarefa que não é de uma pessoa só, mas de toda uma bancada, quando nós fazemos uma retrospectiva e lembramos o passado não muito distante do MDB. Nos momentos mais difíceis, talvez no momento mais difícil, na travessia rumo à redemocratização, foi o MDB que, abrindo as portas para homens e mulheres de diversos matizes ideológicos que tiveram seus partidos fechados, que não tinham voz e que abraçou as mais diversas correntes do pensamento democrático, foi o MDB que, juntamente com essas pessoas, repito, de todos os partidos, que não hesitaram em nenhum momento e com sabedoria, abrindo mão das suas divergências ideológicas, sem abrir mão da sua essência, foram capazes de conduzir o país rumo à redemocratização. Pode ser que tenhamos e tivemos naquela época dissabores. É verdade que tivemos lutas, a princípio, inglórias. Lembro do maior movimento político popular da história, que foi a Direta Já. Mas foram graças a esses percalços e esses movimentos populares de ruas, liderados por grandes homens e mulheres públicas, não só do MDB, mas diversos partidos, é que nós conseguimos hoje poder dizer que temos uma democracia saudável e estável, mas, acima de tudo, foi graças à batuta do nosso eterno maestro Ulisses Guimarães que podemos dizer que temos uma das constituições mais cidadãs e democráticas do mundo. Faço essa análise, senhor presidente, porque aqui, na linha do senador Lazier e de todos que nos antecederam, eu deixo aqui muito mais uma pergunta do que uma resposta. Será que a nossa missão, não só dos colegas senadores do MDB, mas de todos os líderes senadores e senadoras desta casa, não se assemelha à missão do passado? Porque se é verdade que temos hoje uma democracia, não é menos verdade que, acima de tudo, temos que ficar atuantes e vigilantes para que possamos, dia a dia, fortalecer as instituições e, mais do que isso, senhoras e senhores senadores, a soberania dos poderes constituídos pelo voto. Nós não podemos esquecer que a própria Constituição Federal, quando diz que este país tem 3 poderes, deu ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo
legislativo, 2 poderes independentes e harmônicos, disse que esses poderes vêm das urnas, vêm do povo, vêm da soberania popular, vêm do voto. Qualquer enfraquecimento desses poderes abala a democracia, abala a vontade do povo brasileiro. Por isso que neste momento em que assumo a liderança, deixo a pergunta: falamos tanto e criticamos tanto o que está acontecendo lá fora. A pergunta que faço: se não é hora de deixarmos as nossas diferenças político-partidárias de lado para repensarmos o papel do Congresso Nacional e o mesmo papel do Poder Executivo. Não dá mais para sermos contaminados por essa anomia social que invadiu as ruas. O povo, sim, tem direito a ela. O povo, sim, tem o poder e o direito de fazer o que quer dentro das regras e das normas. Mas a anomia social, essa negação que hoje nós encontramos na rua em relação à política, em relação à democracia, ela não pode nos atingir. Hoje, o que nós temos? Nós temos um povo que não obedece regras e leis porque não mais acredita nelas. Nós temos um povo que não acredita mais nas suas instituições, nem mesmo na mais alta corte do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Agora, nós demos um passo a mais, ou 2 ou 3, rumo contrário à democracia e rumo a essa anomia, porque o que nós temos hoje é uma anomia institucional. Os poderes foram contaminados e não mais se entendem. Num jogo embaralhado de cartas, hoje nós temos um poder entrando nas atribuições de outro. E para não dizer que estou falando apenas do judiciário, falo também do executivo, que por diversos anos, e não é deste governo, passou-se o governo da presidente Dilma, passou-se o governo do presidente Lula, chegamos ao governo do presidente Fernando Henrique e paro por aí. Todos os governos, extrapolando o poder constitucional das medidas provisórias, mandam projetos para esta casa, MPs para essa casa, que nada tem de urgente ou de relevante. Muitas vezes é urgente e não é relevante, muitas vezes é relevante e não é urgente. E com isso extrapolam das atribuições do Poder Executivo e tiram e diminuem o papel do Congresso Nacional, que pela Constituição Federal é de fazer leis. Indo ao Judiciário, e este é o mais preocupante neste momento, alegando, senhoras e senhores senadores, e nós não podemos generalizar, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal terá coragem, que fez um juramento de servir à Constituição, um jurista do mais alto gabarito, dizer que o Senado tem representatividade relativa, que está diminuído, está enfraquecido, porque a opinião pública não mais o vê, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, então alta conta, entende que é papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal fazer vezes da representatividade e legislar no lugar do Congresso Nacional. Sem aqui, volto a dizer, sem aqui colocar todos os membros do Supremo Tribunal Federal no mesmo balaio. Sem aqui, inclusive, deixar de parabenizar o Supremo por inúmeras medidas corajosas que faz. Mas nós não podemos aqui institucionalizar essa anomia. Ou os poderes se entendem, ou os poderes conversam, ou os poderes democraticamente exercem cada um o seu papel, ou nós não teremos, no futuro, teremos um novo presidente ou uma nova presidente da República, mas nós não sairemos dessa anomia, dessa apatia. E nós não podemos, antes de dar a parte aos colegas, nós não podemos esquecer o papel dos partidos democráticos, não só o meu MDB. Eu quero, antes de conceder a parte aos colegas, dizer que eu nasci no MDB, depois PMDB, hoje novamente MDB. O MDB sempre foi meu berço, se foi meu berço político, partidário, sempre foi a minha casa, a minha morada. Nasci ouvindo as vozes e as histórias de Ulisses Guimarães e Pedro Simão, no meu estado, de Wilson Barbosa Martins e Rames Tebet, mas principalmente dessa legião de mais de 5 milhões de filiados do MDB, que carregam homens e mulheres as bandeiras mais caras da população brasileira. Eu não sei se eu posso conceder uma parte antes de encerrar, então eu vou conceder uma parte, se me permitir pela ordem, para a minha querida companheira do MDB, a senadora Marta Suplicy, em seguida ao senador Fernando Bezerra, a senadora Ana Amélia, senador Lazier, senador Moca, senadora Thaídes. Senadora, é um brilho o seu discurso. E nós estamos muito felizes no MDB de a termos como líder. Não só por ser a primeira mulher líder do MDB, mas também pela sua sempre
clareza de ideias e a capacidade de agregar, de conversar, de colocar os pontos nos is e deixar um caminho. O caminho aqui não autofágico, mas um caminho onde nós todos e todas possamos pensar qual é o papel do Senado Federal nesse momento da nação. Eu parabenizo e digo que muitos poucos fariam um discurso tão brilhante nesse momento tão difícil. Parabéns, estamos todos muito felizes com a nova liderança. A gentileza, senadora Marta, lembrando a Vossa Excelência que Vossa Excelência será fundamental ao meu lado. Eu quero dizer aos colegas que, mais que líder, vou ser uma liderada pela experiência de Vossa Excelência e dos colegas desta bancada, que tem muita responsabilidade e compromisso com o país. Com o maior prazer, senador Fernando Bezerra. Eu só pediria aos nobres senadores e senadoras que sejam breves, ao exemplo da senadora Marta, porque logo o presidente vai estar chegando aqui e iniciando a ordem do dia. Senhor presidente, vou procurar ser breve, mas tenho que manifestar a minha alegria em ver a minha companheira, a minha amiga, a senadora Simone Tebet, assumir a liderança do meu partido nesta casa. Eu tenho 3 anos e alguns meses de convivência com a senadora Simone e posso dar o testemunho da sua dedicação, da sua determinação, da sua presença constante nas comissões, no plenário, da forma como ela abraça as causas que lhe são delegadas ou que ela própria decide aqui trazer à luz do debate, à luz da reflexão, e vê-la dessa tribuna, com a coragem que você possui, com a tradição política que você reúne e com a visão política que você tem para poder pedir uma reflexão sobre esse grave momento político que nós enfrentamos no nosso país, que vive uma crise institucional sem precedentes e que precisamos avançar e que precisamos ter os nossos olhos voltados para a construção de um futuro melhor, como está a exigir a sociedade brasileira. Mas me anima ver que agora, com a sua presença, a liderança do PMDB no Senado Federal será farol para os debates que aqui travaremos nesse plenário e que Vossa Excelência, ao lado de outras grandes figuras nesta casa, haverá de pautar o debate político necessário que possa identificar os caminhos de saída para essa grave crise institucional. Parabéns, senadora. Obrigada, senador Fernando Bezerra. Para que esse farol possa refletir luz, vou precisar, acima de tudo, da experiência de Vossa Excelência. Com prazer, senadora Ana Amélia. Senadora Simone Tebet, é uma grande alegria a convivência com Vossa Excelência aqui, uma professora de Direito Constitucional, uma prefeita municipal, uma vice-governadora que traz, não só na genética que tem, do seu pai, Rames Tebet, de uma grande e longa história dos históricos PMDBistas. E também no Rio Grande do Sul temos, certamente, acompanhando essa sessão, o senador Pedro Simão, que honrou a tradição política do Rio Grande do Sul, do seu partido, e também Paulo Brossard, de saudosa memória. Queria lhe dizer que uma das razões fortes que precisamos chegar é fazer o que Vossa Excelência está fazendo, a autocrítica. A autocrítica que, ao mesmo tempo, soma anomia com anomalia, com disfunção das nossas instituições. Se nós aqui temos que fazer a nossa autocrítica, porque nós falhamos muito. Se empodera-se o judiciário, é porque nós não fazemos a nossa parte na legislação adequada, clara, transparente, e que a interpretação dos magistrados possa também ser possível ser feita claramente, que vírgulas e que subjetividades não possam interferir no julgamento claro de uma sentença, às vezes com grande repercussão, como agora nós estamos vivendo no país. E os poderes se desequilibram nessa anomalia ou nessa disfunção, prejudicando ainda mais o momento delicado que estamos passando. Mas não é tão delicado que o país não possa sobreviver, porque eu acredito ainda no poder e na capacidade dos líderes das instituições que temos. Podem estar fracas neste momento, podem ter os seus defeitos, as suas virtudes podem sobressair, dependendo da capacidade que os seus líderes desta Casa, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal e do Poder Executivo possam exercê-la pensando no país e não nos seus próprios interesses ou nos seus interesses partidários.
É fato também que os partidos políticos perdem a sua essência pela fragilidade que o quadro partidário brasileiro significa. E hoje as pessoas olham projetos de pessoas e não de partidos políticos, lamentavelmente. É isso tudo que enfraquece essa instituição que nós temos que preservar, essa democracia brasileira tão jovem, mas que tem muitos desafios pela frente. E agradeço a Vossa Excelência trazer aqui essa autocrítica que vale para todos nós, para todos os poderes, porque ninguém está acima da lei, ninguém está acima da compreensão de que só juntos podemos transformar a democracia numa realidade e não apenas num sonho. Parabéns, senadora Simone Tebet, a senhora faz muito bem para esta casa. Obrigada, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência, de uma forma brilhante, não só resume o meu discurso, como, de uma certa forma, aprimora. Então, se me permitir, eu vou incorporar a fala de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, porque fecha exatamente aquilo que eu me predispus a fazer aqui. Além da autocrítica, está na hora do diálogo, do consenso, deixarmos as nossas diferenças de lado sem perder as nossas posições ideológicas e nos ater àquilo que somos convergentes. Não há um único senador aqui que não clama e não defende a bandeira da democracia. Não há um senador aqui que não entende que dos poderes constituídos o mais democrático é o poder legislativo. Porque se o executivo também vem do voto, na urna, no resultado final, ele representa a vitória de apenas um segmento, o outro lado perde. Aqui não. O poder legislativo é o mais democrático porque aqui nós temos uma diversidade de todos os sentidos, ideológicas, homens e mulheres representando o povo brasileiro. Nós temos aqui todas as religiões sendo respeitadas, embora o Estado seja laico. Aqui nós temos todas as ideologias, porque nós temos aqui uma pluralidade de companheiros que pensam diferente. Então, esse fortalecimento do poder legislativo é a grande força motriz da democracia e jamais nós podemos deixar essa força ser diminuída sob pena, e aí eu encerro, sob pena de nós não estarmos mais falando em fortalecimento das instituições como fazíamos há 5 anos atrás. Agora nós demos 2 ou 3 passos no caminho, no sentido inverso, para trás. Nós estamos falando mais em fortalecimento, nós voltamos a falar em estabilidade das instituições 3 décadas após a redemocratização e a promulgação da Constituição Federal. Com o maior prazer, senadora Thaídes e depois o senador Moca. Senadora, eu não vou mais me pronunciar. Simone Tebet, ser líder de uma grande agremiação partidária como é o MDB é uma responsabilidade tamanha. Mas eu vejo em Vossa Excelência, desde o dia que chegou nesta casa, que Vossa Excelência aglutina todas as qualidades que um líder precisa para comandar uma bancada como essa que nós temos aqui no Senado Federal de senadores e senadoras. Vejo em Vossa Excelência, fiz questão de anotar, liderança, autenticidade, coragem, habilidade de comunicação, determinação, inteligência emocional, flexibilidade, gratidão, humildade e, acima de tudo, eu vejo que tem muito amor nesse coração. Portanto, Vossa Excelência está preparada para esta grande tarefa e o PMDB, hoje MDB, está de parabéns com esta grande líder a partir de hoje, nesta grande casa que é o Senado Federal. Parabéns. Obrigada, senadora Thaídes. Que Deus me dê luz e força para que um dia eu possa realmente ter todos esses adjetivos e honrar as palavras carinhosas de Vossa Excelência. Senador Moca, meu querido amigo. Talvez seja o mais suspeito para falar das qualidades, porque antes mesmo, durante a eleição, eu dizia aos colegas, vocês vão ver a qualidade da senadora que nós vamos enviar de Mato Grosso do Sul. Eu dizia das qualidades de Vossa Excelência. Eu conheço Vossa Excelência ainda menina, ainda garota, e
vi Vossa Excelência crescer politicamente ao lado do seu pai, o saudoso senador Ramos Tebet, e eu não tenho nenhuma dúvida que Vossa Excelência, nesse momento difícil, como Vossa Excelência mesmo coloca, que nós precisamos ter, respeitando as nossas divergências, as dificuldades que o país atravessa, mas nós precisamos ter alguma convergência. E o Congresso Nacional, nesse momento, é uma parte importante exatamente porque, como disse Vossa Excelência, aqui é que está representada a pluralidade das pessoas. Há que se respeitar isso e a partir desse respeito, fazer a convergência e tentar, mais do que nunca, que esse país tenha estabilidade das suas instituições e, a partir daí, o país poder recuperar. E a recuperação passa exatamente por essa estabilidade, porque vai ser essa estabilidade que vai tirar o país desse caos econômico e das dificuldades que foram criadas ao longo desse tempo. E aí eu tenho certeza que Vossa Excelência cumprirá, com muito brilho, o papel de líder da bancada do MDB. Eu a cumprimento por isso. Obrigada, senador Moca. Vossa Excelência encerra o meu pronunciamento de uma forma mais do que brilhante. Falamos tanto em democracia e redemocratização, mas nós não podemos nos esquecer que o papel do MDB agora é outro. A democracia já está instalada. O nosso, que é o maior partido desse país, não pode jamais abrir mão das cores, que sempre foram as cores do nosso partido, que é a cor do desenvolvimento e da justiça social, sem os quais nós não haveremos de superar nem as desigualdades, nem a desigualdade social, nem as desigualdades regionais. E aí, Vossa Excelência, numa autocrítica que também é minha, ao nosso partido, ao nosso governo. Não podemos esquecer que governar é muito mais do que apenas pensar em crescimento econômico. É pensar em crescimento econômico como condição para que possamos ter políticas públicas e investimento na área da educação, cultura, segurança pública, saúde, geração de emprego e renda. Eu guardo com carinho as palavras de Vossa Excelência, lembrando a Vossa Excelência da grande missão que Vossa Excelência tem, porque será eternamente o meu professor e meu orientador também na liderança do MDB. Com prazer, o senador Randolph e, em seguida, o senador Lazier. Senadora Simone Tebet, primeiro, lhe saúdo, agora líder do partido majoritário, como representante de um partido amplamente minoritário aqui nesta casa. E que tem tido, inclusive, com o MDB muitas divergências. Mas saúdo principalmente a vossa ascensão para a liderança pelo conjunto de símbolos que representa. Primeiro, uma líder feminina feminista à frente do MDB. Nada mais adequado nesse século XXI que eu considero e espero que seja construído como feminista mesmo, com tudo que representa isso na contemporaneidade. Segundo, uma líder com o sobrenome Tebet e tudo que este sobrenome representou e representa para a democracia brasileira. O nome, o vosso sobrenome, nome do vosso pai, é o nome que se inscreve na lista dos grandes desse Senado da República, ao lado de Pedro Simon, ao lado de Tancredo Neves, de Teotônio Vilela e de tantos e tantos outros. O nome do seu pai é o nome de um baluarte pela democracia. Nós vivemos tempos, quando nós vivemos tempos em que, por exemplo, general do Exército tenta dar opinião sobre o julgamento do Supremo, é um tempo em que a democracia deve advertir que está sob risco. Por isso que a ascensão à liderança de alguém com o sobrenome que Vossa Excelência tenha também seja uma proclamação pela necessidade de reafirmar a democracia. E a minha certeza que vou ter, a minha certeza que tenho, pela admiração que já tenho por Vossa Excelência, de que este humilde líder do partido minoritário, de um dos partidos mais minoritários da Casa, terá, na liderança do partido majoritário, a melhor das relações possíveis. Sem dúvida nenhuma, senador Randolph. Oxalá meu pai possa estar onde quer que esteja ouvindo a parte de Vossa Excelência e a homenagem carinhosa que faz a ele. Tenho a responsabilidade como mulher e tenho a responsabilidade como filha, de forma humilde, mas acima de tudo combativa, atuante, sem fugir da responsabilidade que o momento exige, de agir da melhor forma possível
possível. E, para isso, fechando a nossa fala, né, o primeiro passo é o diálogo. Peraí. O diálogo com todos os partidos que têm assento nesta casa, para que nós possamos fortalecer ainda, acima de tudo, a democracia através do Poder Legislativo. Encerro concedendo, acho que como última parte, a parte ao senador Lazier, em seguida ao senador Sandoval. Senadora Simone Tebet, ao mesmo tempo, cumprimentá-la pela investidura na liderança, mas mais do que isso, cumprimentar o seu partido, que passa a ter no Colégio de Líderes do Senado uma brilhante senadora por sua cultura jurídica, por sua participação muito ativa aqui no Senado. E aderir por inteiro ao conteúdo do seu pronunciamento, profundo conteúdo, que representou aqui também um sinal de resgate aos valores que nós precisamos recuperar numa época de desprestígio do Poder Legislativo. Temos certeza de que Vossa Excelência dará uma extraordinária contribuição para este reerguimento ético e de conceito do nosso Senado Federal. Cumprimentos. Obrigada, senador Lazier. Que eu seja merecedora dessas palavras gentis também no final do ano, quando estarei entregando a liderança do partido. Muito obrigada. Senador Sandoval. Senadora Simone Tebet, a presença de Vossa Excelência nessa tribuna, representando a liderança do meu partido, o MDB, e as suas primeiras palavras, em que lembra esse partido que tem tradição na vida brasileira e que tem uma história das mais importantes da nossa nação. Me faz lembrar dos momentos em que vivi com grandes figuras que Vossa Excelência mencionou, inclusive Ulisses Guimarães e o seu pai, um grande senador nessa casa, o senador Rames Tebet. Devo dizer que estou aqui nesse momento, senadora, orgulhoso pelo discurso de Vossa Excelência, que resgata a história desse partido, no momento dos mais importantes da vida nacional, em que a unidade nos levou a conquistar aquilo que nós temos hoje, a liberdade e a democracia. Estou honrado e um submisso seguidor de Vossa Excelência na liderança do partido. Agora eu sei que desta tribuna, quando o IPMDB, hoje MDB, estará falando alguém que tem as qualidades que o nosso partido sempre buscou nos nossos integrantes e nos nossos filiados. Meus parabéns e contem com esse companheiro sempre, senadora Simone Tebet. Obrigada, senador Sandoval. Não posso deixar aqui de manifestar em público na minha admiração por Vossa Excelência. Toda vez que vejo Vossa Excelência falar, me vem de imediato a história, a memória, o nome de grandes homens do partido. Vossa Excelência, quando fala com aquilo que falta muitas vezes em muitos políticos, o espírito cívico, o amor à pátria, o amor, acima de tudo, à política, a boa política e o reconhecimento que fora de partidos políticos nós não temos condições de fortalecer nem instituições, nem partidos. Senhor presidente, eu encerro, mas fazendo um agradecimento especial à Vossa Excelência. Quero dizer que quando o meu nome começou a circular como um possível nome para ser a líder deste que é o maior partido desta casa, Vossa Excelência entrou em contato comigo e pediu pessoalmente, aceite a liderança do partido. Vossa Excelência me deu estímulo e me deu razão para dizer sim à manifestação e ao pedido dos colegas. Precisarei muito do apoio de Vossa Excelência, não como presidente da casa, não nem como homem público, mas precisarei, acima de tudo, do apoio de Vossa Excelência como MDBista que é, pela experiência de Vossa Excelência. E eu encerro dizendo, acima de tudo, que mais do que líder, serei liderada desta bancada, experiente, dessa bancada que quer servir, e eu não tenho dúvida, vai servir a nação. Muito obrigada.